Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre o problema de nunca ser bom o bastante. Bom, espero que vocês estejam muito bem. Quero já aproveitar e te lembrar para você ir ao Instagram e me seguir lá no eu.fernandagonçalves. Me segue lá, diz pra mim se tem gostado dos podcasts, me manda um direct, vai ser uma honra, um prazer falar com você lá. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, né? O problema de nunca ser bom o bastante. Quem nunca? E várias vezes, né? Quem nunca na vida não se questionou com relação a isso, né? Eu não me sinto bom o bastante para fazer aquilo, não tá perfeito o bastante. Olha, eu não tô magro o bastante, eu nunca vou ser poderosa o bastante, eu nunca vou ser inteligente o bastante, nunca vou ser o correto o bastante, eu nunca vou ser seguro o bastante para fazer isso ou aquilo, para dar aquele passo, eu nunca vou ser extraordinário o bastante. E aí, uma coisa importante pra gente pensar é que quando eu falo isso, quando eu penso assim, quando eu ajo assim, né, eu me conecto com a escassez, de achar que sempre tá faltando alguma coisa, porque eu tô me conectando com o que falta e não com o que eu já tenho. Então, se tem uma coisa importante pra gente pensar sobre isso, é que a gente está numa caminhada de busca de autoconhecimento, de trazer conhecimentos profissionais também, que não termina. A gente já passou daquela fase, né, que a gente estudava, terminava o ensino médio e nunca mais colocava a mão no livro, não se estudava mais, as coisas raras eram as pessoas que iam para a faculdade. A gente já passou desse tempo, gente. E vale lembrar aqui que a gente vai estudar o resto da vida. A informação tá aí na palma da nossa mão. Então a gente não tem mais desculpinha de que a gente não sabe, de que não tem biblioteca aberta essa hora, né? Não tem mais isso. Tá aí à nossa disposição. Só que isso acabou trazendo pra gente esse outro lado de que a gente nunca tá pronto, né? Sempre tá faltando alguma coisa. E a gente precisa ter cuidado com isso. Por quê? Porque se eu ficar me conectando que eu nunca tenho algo, que eu nunca sou bom ou sou boa bastante para fazer alguma coisa, eu vou estar sempre buscando. Vou ser o eterno buscador, mas zero realizadora. Eu não vou realizar nada, porque eu só estou buscando. E sempre que eu busco aí, eu busquei uma coisa, agora eu tenho que buscar outra, porque ainda não tá bom. E aí eu vou buscando outra. Então, trazer para a realidade da nossa vida um equilíbrio. E como que a gente pode fazer isso? Aprendendo que a partir do momento que eu tenho uma informação, que eu me dediquei, eu preciso transformar essa informação em conhecimento, e eu só consigo fazer isso através da prática. Então a gente entrou num movimento do mundo em que a gente precisa consumir informação, e a gente esquece de transformar isso em conhecimento. E a única forma de transformar isso em conhecimento é treinando. Eu nunca vou ser boa o bastante ou o suficiente em alguma coisa se eu não treinar. E eu preciso começar. E geralmente quando eu começo, eu não sou aquela sumidade. Aquilo não é tão simples, às vezes tão fácil para eu fazer, né? Então a gente precisa entender que tudo tem um começo. Ao longo do treinamento, ao longo da caminhada, ao longo do processo, a gente vai ficando melhor. Só que o nosso grande problema também é que a gente começa a se comparar com outras pessoas, né? Outras pessoas que já estão há muito mais tempo no mercado, que tem uma outra história. A gente quer se comparar com aquela pessoa e aí a gente acaba, né, enfim, dando um tiro no pé, porque a gente acaba se distraindo com isso e achando que a gente não tá bom o suficiente. E sempre vai ter uma desculpa pra gente não tá bom o suficiente, porque a gente nunca vai saber tudo.
Isso é o natural, né, da vida. E o importante disso é quando a gente entende que isso é natural, bom, eu nunca vou saber tudo. Eu posso estudar a vida toda, eu posso treinar, né, eu posso praticar para pegar aquela informação e transformá-la em conhecimento, mas eu nunca vou saber tudo. A gente vai estar sempre num misto ali entre mestre e aprendiz a vida toda. Uma hora você aprende, uma hora você ensina. Uma hora você aprende, uma hora você ensina. E essa dança é linda. Eu adoro fazer parte disso. Eu amo tanto ser aluna, assim como eu amo tanto ensinar. Para mim não tem diferença. Se você me perguntar o que eu mais prefiro, eu gosto das duas coisas. E as duas coisas se completam, porque se eu aprendi, eu preciso praticar, eu preciso passar isso para frente, eu preciso ensinar isso para outras pessoas. Isso não pode parar comigo, né? Isso tem que continuar. Então, quando a gente tem esse pensamento de eu não sou boa o bastante para um monte de coisa, a gente está se conectando com o quê? Eu estou me conectando com a escassez. Eu estou me conectando com um pedaço que falta. Eu não posso fazer isso porque eu ainda não aprendi aquilo, então eu não vou fazer nada. Aí você não faz nada, você não começa. Você não começa já com o que você já tem, que você já poderia estar dando um passo. Mas não, você quer se sentir completo ou completa para iniciar alguma coisa. E esse completo nunca vem, nunca termina. Porque sempre que você acha que completou alguma coisa, já inventaram outra no meio do caminho quando você estava fazendo aquela, para dizer que agora você tem que fazer isso. E aí a gente fica nessa roda viva, igual uma louca e um louco, só buscando e nada de executar. Fica só no campo do aprendiz e nada de ser o mestre, quando você já tem condição de ser o mestre. Então pensar sobre isso é muito importante, porque a gente começa a olhar para a nossa vida de uma forma geral e entender, inclusive, que o oposto da escassez é o suficiente. E às vezes a gente fica achando que o oposto da escassez é o excesso. Não é o excesso. É simplesmente o suficiente. Então, o que é o suficiente para você? O que você já tem de suficiente para começar? Para dar o primeiro passo? Para sair da onde você está? Para se colocar à prova? Para sair da sua famosa zona de conforto? É sobre isso. E aí a gente precisa aprender a trabalhar a nossa vulnerabilidade. Porque pode ser que o primeiro passo que você dê não seja tão legal, sabe? Não tenha sido tão bom. Mas entenda que você fez o seu melhor com aquilo que você tinha. Se você pegar qualquer pessoa de sucesso hoje, um influencer, alguém que você goste muito, que seja famoso na internet, por exemplo, e você for olhar lá o primeiro vídeo que ele fez, você com certeza vai criticar, você vai rir, nossa, que vídeo horrível, que isso, que aquilo. Mas foi o primeiro vídeo. Como é que ele ficou famoso ou virou influencer? Ele foi treinando, né? Ele foi melhorando, ele foi trazendo técnicas, enfim, foi aperfeiçoando, foi sendo ele, enfim, né? Cada vez mais autêntico. Geralmente as pessoas que se despontam na internet, principalmente, são pessoas que têm uma determinada autenticidade, né? E as pessoas se identificam com isso, né? Tem um jeitinho dela e as pessoas vão se identificando com esse jeitinho dela. E aí ela começa a ter fãs, enfim. Então a gente precisa pensar no que a gente já tem pra gente começar. E não o contrário, eu não tô completa, eu não sei o suficiente sobre esse conteúdo para começar. Sabe? Você não sabe o conteúdo todo, mas você sabe uma parte. Então comece pela parte que você sabe. Mas não paralisa, não deixa de fazer, porque você ainda não viu o todo. Você ainda não sabe o todo. Você ainda vai buscar. Enquanto você está indo buscar nova informação, já trabalha aquela que você já tem. Antes que ela fique desatualizada, você vai ter que correr atrás de novo. De uma outra formação, de um outro curso, seja lá o que for. Então vale a pena a gente pensar sobre isso. E aí eu estava falando sobre a importância da vulnerabilidade, que é você ter coragem de dar o primeiro passo, mesmo sem ter aquela estrutura que você gostaria de ter, mesmo sem ter aquela segurança que você gostaria de ter, aquele conhecimento, porque não vai ser perfeito.
Não vai ser perfeito e tá tudo bem. E é a partir daí, dessa não perfeição, da gente ter que entender que a vida não é perfeita, né? Que as coisas não vão acontecer na perfeição que muitas vezes rola na nossa mente, no nosso planejamento, mas que a vida é vida. A vida tá acontecendo agora. Então não dá pra falar assim, não, para a vida, vamos dar um stop aqui, que eu quero fazer de outro jeito. Não, é a vida, é ao vivo, é agora, é na hora. Então, quando você começa a entender que você tem condições de começar com o que você já tem e que você vai conseguir trabalhar bem, né, se expondo, se isso não for uma coisa que te agrida tanto, vale a pena você tentar, vale a pena você testar. Porque é testando que você vai vendo aonde você vai acertar e para onde você vai. Porque o mais difícil é a gente tomar uma decisão na vida quando a gente não testou nada. Quando tá tudo só na nossa cabeça ou numa planilha de Excel. Mas você não foi pro front, você não foi pra guerra, você não foi pra batalha para testar tudo isso que tá na sua planilha de Excel ou na sua cabeça. Você só tem como saber, porque o papel aceita tudo, gente, a planilha aceita tudo. Mas a gente só sabe se vai dar certo ou não quando a gente vai lá pro front. Quando a gente coloca a nossa cara a tapa. Quando a gente vai testar lá na realidade, sabe? Se aquilo que a gente pensou, se aquilo que a gente escreveu, se aquilo que a gente planejou, tá dando certo. Vai dar certo. Só tem esse jeito. E aí, muitas vezes, quando a gente precisa ir pra realidade, ir pro front e testar, a gente começa com essas desculpinhas, a gente começa a se conectar com essa escassez. Ah, mas eu não sei isso tudo não. Ah, mas será que eu posso falar sobre isso? Eu vejo muita gente insegura mesmo, sabe? E é natural, gente. Não ache que insegurança... Ai, nossa, eu sou insegura. Vamos usar a insegurança, né, para ser algo bom na nossa vida, para ser uma mola propulsora. Como? Se você está insegura sobre aquilo, então procura fazer algo que vai te ajudar a ficar menos insegura. Então, por exemplo, você tem que fazer uma live sobre um assunto. Você está insegura? Leva uma colinha, por exemplo. Coloca lá os tópicos que você quer falar. Coloca lá as coisas mais importantes que você não quer esquecer de falar, porque às vezes na hora do nervosismo você acaba esquecendo. Se prepara melhor para aquilo. Mas não decline ao convite, por exemplo, que aí você mostra a sua total insegurança. Uma pessoa te convida para você fazer uma live ou para você fazer uma palestra, para você falar sobre aquele assunto e você fala, não, eu não sei isso, eu não sou isso tudo que você está falando não, que exagero, não, obrigado, chama outra pessoa, coloca outra pessoa. Aí você está deixando a insegurança assumir a sua vida sem você se dar a oportunidade de testar. Deixa eu testar, deixa eu ir lá. Eu sei que eu vou estar saindo da minha zona de conforto. Eu sei que eu vou ficar vermelha, rosada, vou dar uma tremida na mão. Mas depois, gente, depois as coisas fluem. O que a gente não pode deixar é que essa insegurança, esse medo trave a gente de realizar as coisas da nossa vida. De testar, sabe? De experienciar. É sobre isso que eu quero que você pense. Até quando você vai ficar com essa desculpa que eu não sou bom o suficiente, eu não sou bom bastante para fazer isso ou aquilo, e vai ficar sempre declinando os convites. As oportunidades estão aparecendo e você está dizendo não. Você está deixando a insegurança mandar na sua vida, você está deixando de ser o protagonista da sua vida. Aí depois anos depois começa a reclamar, nossa, não aproveitei as oportunidades, outras pessoas aproveitaram, e aí olha como é que eu tô, e aí eu tô infeliz, não era isso que eu queria estar fazendo, mas foram as suas escolhas. Tem um risco? Sempre tem um risco, gente, mas o risco pode ser calculado. É sobre o que eu já acabei de falar, tá inseguro? Se prepara melhor. Testa lá, vai pra frente do espelho, pega o microfone, dá o seu jeito, grava, manda, pergunta pra alguém, conversa com alguém que você confie, alguém que já tem experiência, quais são as técnicas que essa pessoa usa, o que é que ela faz, sabe? O que mais tem nesse mundo é recurso para você descobrir como aquilo que te convidaram para fazer que você nunca fez, como alguém já faz bem, como alguém se saiu bem, como alguém já foi, sei lá, fazer uma live ou palestrou pela primeira vez e se saiu bem. E entenda
que se o seu conteúdo que você disser lá fizer sentido para uma pessoa, já tá valendo. Aí você vai, faz a live, ou dá palestra, sei lá o que for, grava o vídeo, aí fica assim, nossa, mas só meia dúzia de pessoas que viram. Nossa, olha só como poucas visualizações. Ah, ninguém perguntou nada, dei a palestra, ninguém perguntou nada. Será que ninguém entendeu nada? Será que eu só falei besteira? Aí você começa, né, a pensar um monte de coisas que não tem nada a ver. Pra quê? Pra dizer pra você mesmo, né? Ah, não, da próxima vez você declina, né? Você realmente não vai, que é a melhor coisa que você faz. Mas deixa eu te falar uma coisa, se o que você disse já serviu pra uma pessoa, já tá valendo. Foi muito bom. Acredita nisso. Entenda que você tá começando, que realmente você não vai ter um monte de gente ali pra te aplaudir, pra te fazer pergunta. Talvez o seu melhor amigo, talvez o seu parceiro, sua parceira de vida. Talvez um conhecido, um desconhecido que sentou ali e foi ver sua palestra e falou, nossa, você é muito bom nisso, parabéns, continua. Sabe? É a gente parar de querer alimentar o nosso ego com quantidade de visualizações, com quantidade de aplausos e procurar, gente, servir. A gente tá aqui para servir, cada um vai servir o que sabe, mas que precisa acreditar que sabe e que faz sentido para quem tá servindo e para quem quer ser servido por esse banquete. Ah, que banquete, Fernanda, que nada, aquilo foi só uma coxinha que eu entreguei. Talvez para você tenha sido só uma coxinha, mas para quem recebeu pode ter tido o valor de um banquete, de coisas de palavras e situações que despertaram na vida daquela pessoa, situações que ela nunca mais vai esquecer e que de repente ali foi um marco na vida dela, né? Imagina se alguém chegar para você daqui a um tempo e falasse, nossa, aquela palestra que eu vi tua, aquela live ou aquela reunião que você fez. Porque a gente tá sempre conectado com que é conexão com plateia, né? E às vezes, uma, duas pessoas que você falou uma coisa, sabe? Mudou a vida daquelas pessoas, transformou a vida daquelas pessoas. É sobre isso que eu quero que você pense. O quanto você tem aberto mão disso, de falar o que você sabe, o que você já aprendeu, porque você tá ligado, né, a essa questão da escassez, de que eu nunca sou boa o suficiente para fazer isso. Tem outras pessoas aí que poderiam estar no meu lugar e que tirariam de letra. Mas não convidaram essas outras pessoas, convidaram você, a oportunidade apareceu para você. Então, é você enxergar que, mesmo que naquele momento do convite você não esteja preparada, que você vai ter lá, sei lá, que seja 1 hora, 2 horas, um dia, 24 horas, 72 horas para se preparar, para entregar o seu melhor. E aí já tá valendo. Com a estrutura que você tem, com o conhecimento que você tem, isso que é o mais importante. Então eu quero muito que você reflita sobre isso, porque eu sei que a gente paralisa várias vezes na nossa vida em função disso, de achar que a gente não sabe o suficiente, que a gente não conhece, né? Aí entra com certeza a questão do seu merecimento, de você achar que não é merecedora, que tem outras pessoas que merecem mais que você. Então tem várias questões aqui, mas o mais importante é essa questão da gente ficar se conectando com a escassez, do que a gente ainda não aprendeu, e jogar tudo fora que a gente já aprendeu, né? Isso daí. E se colocar, né, à prova. Achar legal ser vulnerável. Deixa eu ir lá, mesmo que eu vá lá, dê uma gaguejada, fale alguma coisa errada, enfim, me desconecto do assunto, começo a falar de uma coisa e de repente eu me perca. Mas deixa eu me colocar à prova. Deixa eu ir lá testar, deixa eu sentir se isso é pra mim, se é isso que eu quero, se é isso que eu não quero. Isso é mais importante. E quantas vezes a gente abre mão de testar, de experienciar, de falar assim, deixa eu viver isso pra saber se eu realmente quero ou não. De cara a gente já nega. Então eu quero que você reflita muito sobre isso, tá? E vai lá, me chama no Instagram, me chama no direct pra me contar o que você achou desse podcast. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre o problema de nunca ser bom o bastante, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar uma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado.
Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso-ead.com e fernandagonçalves.com.